falando com a nossa reportagem, porque a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência praticamente está sacramentada. O clã Bolsonaro agora tem a missão de costurar apoios. Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes das informações. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Eduardo Bolsonaro, inclusive, cobrou mais engajamento da base aliada. Conta pra gente essa história. É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está contigo aqui no Pingos nos Is e para nossa audiência também. Foi isso então que disse, que cobrou de fato o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro apoio à candidatura de seu irmão Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República agora em 2026, pedindo da direita e também dos bolsonaristas esse apoio a essa candidatura de seu irmão. E essa cobrança veio por parte de uma publicação. Mas antes de falar sobre isso, ele fez isso, essa cobrança por meio das redes sociais, enquanto estava viajando justamente com o irmão, que já é pré-candidato, pedindo também esse apoio internacional. Mas só para a gente ter uma ideia do que ele disse, a gente tem uma arte então para mostrar o tweet feito, o post no X, o atual X, antigo Twitter, que Eduardo Bolsonaro fez. Vamos dar uma olhada? Eduardo, então, afirmou que ele e o seu irmão vem sendo recepcionado com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio, e diz também que a candidatura, aliás, já está posta há 2 meses. Já tem um período aí que, então, Flávio está como candidato, pré-candidato. Reforçou também que o objetivo da movimentação internacional é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula, foram palavras usadas aí por Eduardo, e nessa publicação ele ainda diz que não cobra postagens diárias, mas para ele, quem está dentro do campo na arena política precisa estar na mesma página. Eduardo ainda descreveu que integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é, nas palavras dele, omissão deliberada, e aí ele concluiu com aviso aos aliados, dizendo então que quem não ouve cuidado, escuta coitado. Tudo isso, todas essas palavras usadas por Eduardo Bolsonaro vêm num contexto, Caniato, de que o seu irmão Flávio Bolsonaro recentemente já voltou a falar para a direita se unir, Ele já tinha dito isso antes, mas voltou a repetir para a direita se unir e trazer aí todos esses partidos, de direita. E aí trazer um projeto nacional para as eleições agora de 2026, não só no segundo turno, como tem dito aí muitos candidatos, pré-candidatos à presidência principalmente, mas também outras personalidades da política nacional, mas também no primeiro turno, Que a gente tem visto isso um pouco mais tímido, a gente tem trazido aqui também na programação da Jovem Pan, vocês têm acompanhado. Volto com você. É isso, a Júlia trazendo detalhes dessa manifestação / cobrança de Eduardo Bolsonaro, cobrando mais engajamento e dizendo que os aliados precisam estar na mesma página. Legal, Júlia, obrigado, viu? Seguimos em contato, qualquer novidade a Júlia volta aqui na programação. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Bruno, o que é preciso considerar a partir dessa manifestação de Eduardo Bolsonaro cobrando engajamento dos apoiadores? Você entende que os seguidores da direita ou de Jair Bolsonaro não estariam na mesma página? Os apoiadores ficaram sem um norte ou sem um líder a partir da detenção de Jair Bolsonaro. Por que essa cobrança agora? Bom, o Flávio, ele assumiu esse papel já desde que ele foi para os Estados Unidos, seja mais provocativo, mais duro. Agora, eu sinceramente não sei se isso surte algum tipo de efeito, porque aquelas pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, naturalmente, sendo o Flávio Bolsonaro como candidato, votarão no Flávio Bolsonaro, caso seja um segundo turno com Lula. O grande ponto, novamente, é o centro. São aquelas pessoas que ou optaram o voto no Lula porque não gostavam do Jair, mas não são petistas ou pessoas de esquerda, o que eu tenho certa dificuldade de entender ali na análise filosófica da coisa como um todo, mas todo mundo tem a liberdade para fazer o que quiser nesse ponto. Mas quando ele faz esse aceno, me parece que a base que ele carrega de votos, quando ele faz, eu me refiro aqui ao Eduardo, pedindo engajamento para o irmão, e esses votos herdados já da direita ou do antipetismo, ele vem. Agora, a parte do centro, que se diz que, eu repito e reitero, assim como o Mota, que eu tenho dificuldade de entender o que é centro, quem é de centro, ele se torna aquele limbo. E eu não sei se o Flávio tem condição, se o Eduardo tem condição
de levar o centro mais para o lado do irmão. Me parece que o próprio irmão, o Eduardo, tem mais essa facilidade de conduzir com um discurso mais ameno esses eleitores mais ao centro, para que eles possam pular para o lado do Eduardo se eles estão ali perdidos naquele limbo entre o eventual segundo turno novamente entre um Bolsonaro e o próprio Lula. Então, acho que é meio que inócuo, digamos assim. É natural a defesa do próprio irmão, mas vindo do Eduardo, como ele está metido em toda essa, digamos, essa confusão até de narrativas, de brigas e etc., me parece que o resultado prático disso, ele não muda muito. Você, Dávila, você entende que a base de apoiadores de Jair Bolsonaro estaria mais tímida quando a gente olha para as manifestações das redes sociais? Foi um chacoalhão pedindo, poxa, vamos caminhar rumo à vitória de Flávio, alguma coisa nesse sentido? A detenção do pai talvez tenha deixado essas pessoas mais preocupadas, reticentes, alguma coisa do tipo? Eu entendo que a postura de Eduardo Bolsonaro não tem a ver nem com o eleitor e nem mesmo com a militância. Tem a ver com o recado para os outros partidos. Afinal de contas, Flávio está numa vantagem neste momento. A sua candidatura foi lançada há 2 meses, enquanto outros partidos estão tentando costurar se vai lançar candidato ou não. Como pegou tração, agora é hora para colocar pressão para tentar aumentar o número do leque de partidos que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então isso é um tipo de pressão para aproveitar e dizer assim, olha aqui, o meu irmão é o que está liderando as pesquisas, então é hora de todo mundo se juntar em torno do candidato líder no momento. E é uma pressão muito mais política em cima das militâncias partidárias, para pressionar os seus líderes políticos, para pressionar os seus dirigentes, do que na verdade uma conversa nesse momento com a militância ou eleitor. É um momento que Eduardo tenta exercer pressão para que o maior número de partidos possa aderir à candidatura de Flávio Bolsonaro neste momento. Conforme o tempo passa, lançam-se outras candidaturas e outros candidatos podem crescer, isso vai dificultar a montagem de alianças partidárias. É interessante isso, porque apesar de todos os pesares, se nós tirássemos uma média das pesquisas, dos levantamentos que vêm sendo feitos, qual é o candidato da direita mais bem posicionado? Apesar de todos os pesares, é o Flávio Bolsonaro. Você, Mota, o que é preciso considerar a partir dessa cobrança, esse chacoalhão de Eduardo? Microfone fechado, viu, Mota? A campanha ainda não começou, muita coisa ainda vai acontecer. As peças ainda estão sendo posicionadas no tabuleiro. O Eduardo faz uma observação importante aí nessa fala dele. Acontecimentos externos, como por exemplo essa viagem de Flávio, vão ter impacto aqui no Brasil. Agora, quanto a essa tão discutida união da direita, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, mas eu não sei se vai acontecer da forma que muita gente está esperando. Eu acho que aquela história de a união da direita, todos em torno de um único nome, no primeiro turno, me parece que essa tese já naufragou, né, Bruno Moza? Agora, como disse o Dávila, Flávio precisa de um apoio, né? Talvez uma ou 2 siglas que deem sustentação, tempo de TV, um nome forte para a chapa, enfim, para fazer essa composição como vice. Você acha que o fato de Flávio ser o Bolsonaro mais moderado pode ajudar e viabilizar, inclusive, nessas costuras? Eu acho que sim. Se nós olhássemos um mês atrás, quando foi anunciado ali que seria o Flávio, muita gente falou, não tem como vingar. Inclusive gente que batia forte em redes sociais, analistas políticos. Não, isso é impossível, não tem como vingar. E agora já começa, olha, realmente surpreendeu a campanha. A pré-candidatura pode se tornar realmente, como parece de fato, uma candidatura, e não há o menor indício, pelo menos até agora, de novo, a política nada surpreende. Se ele continuar extremamente competitivo e crescendo nas pesquisas, por que é que ele abandonaria isso? Não vejo muito sentido. Então, me parece que segue tudo em aberto, mas pelo andar da carruagem, a coisa já começa a configurar. Mas configurar, de fato, como você muito bem falou, ele é o mais forte da direita de acordo com as pesquisas
E essa configuração é um eventual segundo turno. No primeiro turno, realmente, você ter ali aquele cardápio, aquele leque de mais pessoas da direita, porque, convenhamos, eles têm o direito também de posicionar a sua candidatura ali. Não precisa ser única e exclusivamente todo mundo com uma obrigatoriedade de apoiar um candidato. Há liberdades para isso, né? Para termos mais candidaturas e o eleitor ter as opções de escolher aquilo que quiser. E no segundo turno, obviamente, afunila. Agora, essa base de apoio desses partidos, até o que a gente estava discutindo agora, do Ciro Nogueira, do PP, do União Brasil, eu acho que isso é extremamente relevante. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque é a forma como é conduzida a política brasileira. São negociatas a céu aberto, como nós vimos. Como é que a gente pode discutir aqui que o Ciro Nogueira, que tem esse afeto ou proximidade com Jair Bolsonaro, possa discutir a possibilidade de apoiar Lula em algum outro estado? Não tem o menor sentido, por questões naturais, ele deveria estar mais próximo ao Flávio. Mas a forma como a política brasileira ela é desenhada, infelizmente, nada nos surpreende mais. Pois é, mas da maneira como as peças estão colocadas nesse tabuleiro, Dávila, o que lhe parece mais provável quando a gente olha para o PL e para Flávio Bolsonaro? Enfim, negociações ainda estão em curso, né? Avaliações de cenário. Seria difícil uma caminhada chapa pura, PL sem nenhum partido ao lado? Ou você acha que esse traço, essa característica de ser uma figura mais moderada, estar há muito tempo na política, isso ajuda Flávio a tentar puxar para si um partido, se não grande, pelo menos médio? O grande problema, Caniato, é que é uma eleição nacional com várias eleições estaduais. Se for uma chapa pura, o PL vai ter enorme problema em muitos estados, porque não vai conseguir compor com demais partidos. Por isso que este é o momento, essa briga entre onde nós estamos, fevereiro a abril, é a briga para essa montagem das chapas majoritárias. Que aliança eu vou fazer com o governador? Quem que vai ter a primeira e a segunda vaga do Senado? Esta é a briga que reflete nesta aliança nacional da presidência da República. Por isso, chapa pura, hoje, é um tiro no pé. Vai prejudicar demais palanques competitivos nos estados, nos grandes colégios eleitorais, e isso pode ser um enorme problema para uma candidatura. Então veja só aqui em São Paulo, por exemplo, o PL está nessa briga aí. Quer indicar o senador, o candidato ao Senado, quer indicar o vice-governador, mas também tem que acomodar com outros partidos. E aqui a gente está falando num lugar onde o governador Tarcísio é aliado de Flávio Bolsonaro. Veja como é complicado montar essa chapa até no palanque no qual o governador do estado é aliado de Flávio Bolsonaro, para atender todas as expectativas. E isso se reflete nos 27 estados brasileiros. Então, este é um momento que é preciso muita costura, muita negociação, para que o candidato à presidência da República tenha palanques fortes nos principais colégios eleitorais. Se for para esse tudo ou nada de chapa pura, fechar a questão, isso vai prejudicar demais o crescimento da candidatura nesses estados e principalmente nos grandes colégios eleitorais. Agora, Dávila, já que você tocou nisso, queria só que você pedir um complemento, porque saiu no dia de ontem uma informação, inclusive, no jornal O Globo, de que Flávio e Michele estariam interferindo em candidaturas nos estados. O PL tem a intenção de lançar candidatos para evitar aquele climão, aquela torta de climão de Flávio Bolsonaro. Vai fazer campanha em um estado e tem que dividir palanque com um candidato que, sei lá, eventualmente tenha relação com o presidente Lula. Ou que foi alguém muito próximo de Lula, enfim. E aí tem aquela situação desagradável de fazer a foto com um cara que, por vezes, apoiou o PT ou o presidente Lula. Você acha que acaba sendo uma vacina contra esse tipo de situação, mas prejudica a estratégia do PL? Vamos lembrar a nossa audiência. Quem manda no partido é o presidente do partido. Você pode espernear, fazer lobby, mas quem dá a legenda final é o presidente do partido. E nem sempre a agenda de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e que tem como objetivo eleger a maior bancada, está plenamente alinhada com a família Bolsonaro. E aí tem esses choques. Tem esses dois choques, tem duas correntes. Tem uma corrente Valdemar, corrente PL,
E parte desse PL, não esqueça que votou muitas vezes com o governo. Eu acho isso extraordinário. Como é que um partido de oposição votou 60% do tempo com o governo em vários temas? É algo... Então, esta é a briga interna do PL, para ter, vamos dizer assim, uma ala mais bolsonarista na legenda e a ala mais Valdemar Costa Neto. Esta é a grande briga interna dentro do PL. Mas não podemos esquecer nunca, na hora final, quem tem a caneta para decidir quem tem legenda ou não é Valdemar Costa Neto. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer confirmação sobre nomes, candidaturas, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan.